Neste vídeo, iremos te mostrar como os anjos nos trazem mensagens de Deus, e as 5 maneiras, pelas quais, o Senhor se revela a cada um de nós, através de seus anjos. Inclusive, separamos um bônus muito importante e exclusivo para entregar a você, que assistir este vídeo até o final. Então, fique conosco. Você está no canal Tempo Proveitoso. Aqui trazemos conteúdos novos toda semana. Para ser a primeira pessoa a receber um conteúdo novo, curta este vídeo, inscreva-se e ative o sininho. Então, vamos ao vídeo. Revelaremos agora 5 maneiras de ouvirmos a voz de Deus, através de seus anjos. Primeira maneira da comunicação dos anjos, por meio de sonhos ou visões. Como Deus nos fala por meio de sonhos ou visões? Normalmente, os sonhos de Deus nos são dados durante o sono. Isso acontece quando você vê algo tão impressionante e extraordinário, com o qual você nunca sonhou antes. Enquanto que, as visões são manifestas aos sentidos despertos. Na visão, os sentidos, às vezes, podem ser tão afetados, a ponto de deixar a pessoa praticamente inconsciente, ou pelo menos insensível ao que ocorre ao seu redor, ao mesmo tempo em que a pessoa é capaz de discernir a manifestação celestial. Deus pode revelar-nos sua vontade de muitas maneiras, dependendo da necessidade de cada um de nós. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o Senhor frequentemente se comunicava, por meio de sonhos ou visões, revelando aos profetas os acontecimentos futuros, alguns fatos posteriores que já ocorreram, e outros que ainda não se concretizaram até os dias atuais. As visões ocorrem quando Deus aparece de alguma forma para a pessoa, como por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu para Moisés numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça no Monte Sinai. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Deus se revela também em sonho, quando Jacó sonha com anjos descendo e subindo em uma escada e recebe uma mensagem futurística de Deus. Jesus é a escada que faz a ligação entre o céu e a terra. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. José sonhou com um anjo que lhe informou sobre o nascimento de Jesus. Enfim, temos muitos outros exemplos bíblicos, onde Deus se revelou em visão ou sonhos. E você? Conte-nos, você já teve ou gostaria de ter alguma experiência sobrenatural de sonhar com anjo? Diga aí nos comentários. Segunda maneira da comunicação dos anjos. Por visitação real. Como ouvimos a voz de Deus e como o Senhor nos visita? Veja só o que a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 2, recebam sempre bem aqueles que vão à casa de vocês, pois alguns sem saber, hospedaram anjos. Ló estava sentado, perto do portão de entrada da cidade, quando viu 2 anjos que chegavam, então, os convidou, levou-os para sua casa e os hospedou. Abraão morava numa tenda, na região de Hebrom, quando, na hora mais quente do dia, avistou 3 homens e sem saber quem eram, convidou-os a ficar e ali os hospedou. Ele não sabia que se tratava do próprio Senhor, acompanhado por 2 anjos. Terceira maneira da comunicação dos anjos. Por sentimentos ou por pensamentos. Como Deus fala através dos nossos sentimentos ou pensamentos? Além das visitas e conversas, os anjos podem também se comunicar conosco, por meio de pensamentos ou sentimentos. Podemos receber mensagens de anjos por meio de uma voz, ou simplesmente de pensamentos e sentimentos transmitidos à nossa mente. Todos os que já ouviram a voz de um anjo, puderam constatar que se trata de uma voz bem mansa e suave. Um anjo pode sugerir-lhe a resolução de um problema atual, o qual você esteja enfrentando, ou mesmo lhe trazer uma informação futura, de algo muito importante para a sua vida. Quarta maneira da comunicação dos anjos. Quais são as pessoas que podem ser anjos de Deus na nossa vida? Muitas mensagens de Deus podem ser transmitidas, por meio de parentes, incluindo os avós, pais e irmãos. Essas pessoas podem ser movidas pelo Espírito Santo e nos trazer algum recado do próprio Deus, porém, muitas vezes Deus pode falar-nos, também, através de nossos mentores espirituais, que são as autoridades eclesiásticas que todos nós conhecemos, aos quais a Bíblia também chama de anjos. E essa comunicação de Deus a nós, pode vir por meio de uma profecia, ou mesmo através da mensagem inspirada pelo Espírito Santo.
A Bíblia fala em Efésios 4:11, que Deus separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores da palavra de Deus. Por isso, mesmo que não saibamos disso, todos nós já recebemos algum dom de Deus na nossa vida. Se você concorda, diga amém. Portanto, se estivermos sempre ligados em Deus, isto é, em comunhão com Ele, o Senhor poderá usar-nos, através do seu Espírito Santo, para entregarmos a sua palavra para alguém, conforme o seu querer. O capítulo 10 e versículos 19 e 20 de Mateus nos diz assim: não fiquem preocupados com o que vocês deverão dizer ou como irão falar, pois, quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo de Deus, que fala por meio de vós. Dessa forma, podemos observar que quando Deus nos encarrega de levarmos a sua palavra a alguém, o seu propósito é sempre o de entregar um recado ou mensagem, conforme a necessidade daquela pessoa, e jamais para nossa exaltação própria. E a quinta maneira da comunicação dos anjos. Como os anjos se comunicam conosco? Deus pode falar conosco através de seus próprios anjos, quando eles são incumbidos de nos trazer a mensagem do Altíssimo. Normalmente, os anjos se comunicam conosco, quando são ordenados por Deus para isso. Podemos ver o exemplo do anjo Gabriel, quando disse a Maria que ela havia sido agraciada por Deus. Um exército de anjos, louvando a Deus, avisou aos pastores de madrugada em Belém, que Jesus havia nascido. Anjos também são enviados por Deus em resposta às orações. Enquanto orava, Daniel viu o anjo Gabriel descer voando e responder à sua oração. Temos também o exemplo de Pedro, que apesar dos pesados portões de ferro que o cercavam e dos 4 soldados que o vigiavam, foi liberto da prisão durante a noite, por um anjo, que falando com ele, acompanhou-o pela rua, conduzindo-o para casa em segurança, tudo em resposta à oração de seus amigos. Se você está gostando deste conteúdo, digite: Deus é fiel. Separamos um bônus exclusivo para você que chegou até aqui. Como saber se é mesmo Deus que está falando conosco? A prudência e o discernimento são dons do Espírito Santo. A pessoa que tem o dom do discernimento tem a capacidade de distinguir o que é o bem e o mal em si e em sua volta. Quem tem o dom do discernimento não cai facilmente em armadilhas, porque consegue compreender as verdades espirituais, e consegue ver a intenção por trás de ações e palavras e assim saber o que provém ou não de Deus. A prudência e o discernimento, que são a própria sabedoria divina, levam a pessoa a compreender as coisas com muito mais clareza, a fazer as escolhas certas e a tomar decisões sábias. Portanto, para sabermos se é Deus quem está falando conosco, o mais importante é pedirmos ao Espírito Santo que nos dê o dom do discernimento, para que saibamos, exatamente, quando Deus fala conosco, e dessa forma, estarmos sempre atentos para ouvir a voz de Deus e não a ignorarmos quando a recebermos, e só fazendo assim, é que conseguimos alcançar as nossas maravilhosas bênçãos. Para finalizar, os anjos também podem ser enviados por Deus à Terra, só para nos acompanhar e proteger, livrando-nos de algum perigo. Se você gostou deste conteúdo, curta deixando seu like e compartilhe com quem estiver precisando. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber o próximo conteúdo em primeiríssima mão. Até mais! E que Deus te abençoe!